Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, irmão, vou tentar ser o mais objetivo possível. Em Gênesis 39, no versículo número 2, vai dizer assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu dono. O 3 agora: Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava as obras de suas mãos. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José, na casa de seu dono. O seu dono aqui se trata de quem? De Potifar, porque a Bíblia diz que José ele foi vendido pelos seus irmãos por uma caravana ismaelita, e depois que José é vendido por uma caravana ismaelita, a Bíblia diz que José vai parar na casa de Potifar. Potifar é o comandante da guarda. Vou resumir, todo mundo já conhece a história de José. É uma coisa que eu acho interessante. Percebe o que a Bíblia diz: o Senhor Deus estava com José, que vinha se tornar um homem próspero na casa do seu dono. Por que José era próspero? Porque a Bíblia diz: o Senhor Deus estava com José, que se tornou um homem próspero na casa do seu dono. Então percebe que José era próspero porque ele tinha Deus. A Bíblia fala que José era próspero porque o Senhor Deus estava com ele. Então por que José era um homem de crescimento? Por que José era próspero? Porque Deus estava com ele. Quem tem Deus não tem ausência de nada. Prosperidade, filho, não é você ser rico, não é você ter bens, não é você ter abundância, não é isso aqui, não é vida financeira. Prosperidade é você não ter falta de nada. Percebe que na casa de Potifar não tinha falta de nada. Por quê? Porque o Senhor Deus estava com José. Percebe que Potifar trouxe para dentro de casa um homem que Deus estava com ele. Potifar acolheu José, e a Bíblia fala que o Senhor Deus estava com José. Por isso que a casa de Potifar também não teve falta de nada, porque ele acolheu quem tem Deus na vida. Aí escuta isso aqui, presta atenção, irmão. Aí a Bíblia diz assim, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz, no versículo número 3, Potifar viu que o Senhor Deus estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor abençoava as obras de suas mãos. Potifar olhou para José e viu que o Senhor Deus estava com José. O que as pessoas têm que ver em nós é isso, é olhar para você e ver Deus em você. A Bíblia diz que olharam para José, Potifar olhou para José e viu que o Senhor Deus estava com José. Olha o que a Bíblia diz: Potifar viu que o Senhor estava com José. Então Potifar olhou para José e falou assim: peraí, este homem é diferente, este homem, Deus está com ele. A Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor Deus está com José. A Bíblia diz que a gente está rodeado de uma nuvem testemunha. Potifar olhou e falou assim: peraí, este homem tem Deus. Você lembra de Moisés? Em Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, quando desceu do monte com as taubas, a Bíblia diz que a glória do Senhor resplandecia no rosto de Moisés. A Bíblia vai dizer que os filhos de Israel olharam para Moisés, e Arão olhou para Moisés e viram que a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. E Moisés não sabia. Então percebe, quem está olhando para Moisés está vendo a glória de Deus em Moisés. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Deus em nós, irmão. Olha José do Egito. Eita, olha José do Egito. A Bíblia diz que Potifar olhou para José e viu Deus em José. As pessoas têm que olhar para a gente e ver a glória de Deus em nós, irmão. Tem que ver o brilho do Espírito Santo em você. A Bíblia diz que a gente é a carta de Deus, escrita não por tinta, mas pelo Espírito de Deus. Eita Jesus. As pessoas têm que olhar para a gente e ver isso, irmão. Ver a presença de Deus em nós. É isso que as pessoas têm que perceber. Eita glória. Aleluia, Jesus. Escuta isso aqui, olha o que a Bíblia diz, irmão. Potifar viu que o Senhor Deus estava com José. Irmão, e lá no versículo número 6 vai dizer assim: Potifar confiou tudo que tinha nas suas mãos a José. Olha que interessante. Lá no versículo número 6, a Bíblia diz que Potifar, ele vai confiar tudo que tem nas mãos de José. Por que Potifar confiou em José? Porque a Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor Deus estava com José. Aí quando ele viu que José tinha Deus, ele confiou todos os seus bens nas mãos de José. José ganhou confiança de Potifar porque Deus estava com José. Olha o que a Bíblia diz no 3. Potifar viu que o Senhor Deus estava com José. Aí lá no 6 vai dizer assim: Potifar confiou seus bens a José. Então por que Potifar confiou em José? Porque primeiro ele viu Deus em José. Quem tem Deus tem confiança. José ganhou confiança de Potifar porque Potifar olhou que Deus estava com José. Aí pelo fato de ele reconhecer que Deus estava com José, ele confiou em José. Porque quem tem Deus, quem é homem de Deus de fato, é homem de confiança. Ele confiou em José porque ele viu que Deus estava com José. Ele falou assim: peraí, esse homem tem Deus, vou confiar nele, vou entregar meus bens na mão dele. Entregou tudo nas mãos de José porque ele viu que Deus estava com José. E sabe por que também que ele entregou? Porque quem tem Deus é temente a Deus. Por isso que ele entregou. Falou: peraí, se esse homem tem Deus, ele teme o Deus dele, eu vou confiar nele. Ele entregou os bens, entregou tudo que tinha na sua casa nas mãos de José. Só que dobra atenção nisso aqui, irmão. Olha que interessante que Deus me revelou nessa palavra. Entende isso aqui? Percebe uma coisa? A Bíblia diz, quando Potifar confiou em José, no 6 a Bíblia diz assim: Potifar confiou tudo o que tinha em suas mãos a José.
de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Então percebe que José passou a ser um homem de confiança. Potifar confiou em José. Só que a Bíblia vai dizer assim, lá no versículo de número 7, vai dizer assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha se deitar comigo, José. Escuta isso aqui, olha que interessante. A mulher de Potifar queria se deitar com quem? Com José. Por quê? Porque a Bíblia diz que José, ele era um homem belo, ele era um homem de belo porte. Então percebe que a mulher de Potifar quer fazer o quê? Quer fazer José se deitar com ela. Só que peraí, Potifar não confiava em José? A Bíblia diz no 6 que José era um homem de confiança. Potifar confiava em José. Se José se deitasse com a mulher de Potifar, José ia perder a confiança. A intenção da mulher de Potifar é fazer José perder a confiança. A Bíblia diz, irmão, que Potifar confiou em José. Então peraí, percebe que a mulher de Potifar está seduzindo José, porque a intenção dela é difamar a imagem de José. A intenção dela é fazer José perder a confiança. José falou assim para ela: mulher, como você ousa? Olha o que José disse, irmão, no versículo número 9, José falou assim: não há nada nessa casa que Potifar não me vedou, a não ser a senhora. Como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Então percebe uma coisa, por que a mulher de Potifar queria seduzir José? Porque a Bíblia diz também que o Senhor Deus estava com José. Então percebe que o prato vai vir para quem tem Deus. Olha o que a Bíblia diz, no versículo número 2 vai dizer assim: o Senhor Deus estava com José. Então percebe que a mulher de Potifar vai tentar seduzir quem tem Deus na vida. Os pratos vêm para quem realmente é homem de Deus. A intenção do diabo é derrubar o homem de Deus, filho. Olha o que a Bíblia diz, irmão, presta atenção, não é eu que estou falando, está na Bíblia. A Bíblia diz: o Senhor Deus estava com José. Aí a mulher de Potifar tentou seduzir José. Aí José falou assim: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Deus está comigo, eu não vou pecar contra o meu Deus. Não tinha ninguém na casa, só estava José e a mulher de Potifar. Aí José falou assim: mulher, você está tentando me seduzir a pecar, mas como eu vou pecar contra o meu Deus? Jamais vou cometer tamanha maldade contra o meu Deus. Sabe o que José está dizendo para ela? Só está eu e você na casa, mas o Deus que eu sirvo está aqui, Ele está me vendo. Porque a Bíblia diz em Jeremias 23, 24: pode alguém fazer algo sem que eu não veja? Olha o que Deus disse em Jeremias 23, 24. O Senhor falou assim: pode alguém fazer algo sem que eu não veja? Potifar não estava na casa, só estava José e a mulher de Potifar. Mas José falou assim: ó, o Deus que eu sirvo está aqui, eu não vou cometer essa maldade porque Ele está me vendo. Potifar pode não estar me vendo, mas o Senhor está me vendo, porque o Senhor diz na palavra dele: pode alguém fazer algo sem que eu não veja? José sabia que Deus estava ali. José era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. José era sábio, José era temente. Eita glória! Escuta isso aqui. Então percebe que a mulher de Potifar estava tentando seduzir José, estava tentando derrubar um homem de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que José, ele era homem de Deus. A Bíblia diz que José, o Senhor Deus estava com José. José era um homem de confiança. Então se José se deitasse com a mulher de Potifar, ele ia perder a confiança, ia pecar contra Deus. Acabou para José. Se ele se deitasse com ela, só que a Bíblia diz que José recusou. Por quê? Porque José quer perder tudo, menos a confiança que ele tem. Percebe, irmão? A intenção da mulher de Potifar é fazer José perder a confiança e pecar contra Deus. Se José perder a confiança, ele perdeu tudo. Você está entendendo isso? Perca tudo, mas não perca a confiança. Confiança é tudo, filho. Se você perder a confiança, acabou. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Potifar confiava em José. Imagine se José pegasse a mulher de Potifar, irmão. O homem confiava em José. José ia perder toda a confiança que ele tinha. Perca o que tiver que perder, mas não perca a tua confiança, irmão. Se você perder a confiança, acabou. A intenção do inimigo era difamar José. Era fazer José pecar contra Deus e difamar a imagem de José. Fazer José perder a confiança que ele tinha de Potifar. E quem queria seduzir? A própria mulher de Potifar. Os pratos veio para José porque José é homem de Deus, irmão. A Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José. E quem é que a mulher de Potifar quer arrastar para a cama? Aquele que tem Deus na vida. Percebe o que o inimigo quer? Quem é trigo. O inimigo não quer joio, porque joio já é dele. O diabo quer, filho, quer fazer o homem de Deus pecar. A intenção do inimigo é seduzir o homem de Deus. Olha o que a Bíblia diz: a mulher de Potifar tentou seduzir José para a cama. Todos os dias ela chamava José, só que José recusava. Então percebe que o prato está vindo para quem tem Deus. Olha em Mateus 4, por que o diabo foi tentar Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus. Percebe que o inimigo quer seduzir quem de fato é de Deus. Vigia. O inimigo quer derrubar quem de fato é homem de Deus. Fica com essa palavra e reflita nisso em nome de Jesus.